Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, e obrigado a você, companheiro palmeirense, que vai entender bem o que eu quero dizer quando digo, algumas horas antes do confronto que vocês vão ter contra o Atlético do Paraná, que quero o porco na final do dia 29 de outubro de 2022, considerando que o Flamengo já encaminhou bem a sua classificação. Obviamente, Américas do México tem por aí aos montes, mas eu não acredito sinceramente que o Flamengo vai deixar de se classificar para essa final, e quero o porco no dia 29 de outubro, e eu não preciso nem explicar porquê, ainda que eu vá fazer algumas considerações ao longo desse vídeo sobre esse meu anseio de enfrentar o porco no dia 29 de outubro. É o seguinte, meus amigos, o Palmeiras ainda não definiu a sua classificação. Muito provavelmente muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora vão comentar, inclusive caso realmente o prognóstico que eu faça se concretize. Eu sinceramente, ao contrário de muitos, inclusive eu li a coluna do Mauro César hoje na UOL e trago para cá porque achei muito bem escrita, achei muito bem ponderada, achei uma análise muito boa que ele faz desse confronto entre o Abel Ferreira e o Filipão hoje. Eu trouxe aqui porque realmente o Palmeiras pode ter alguma dificuldade, mas mesmo assim eu acredito realmente que o Palmeiras vá passar. De fato, o Furacão, como diz aqui o Mauro, eu vou ler para vocês, tem mais facilidade para jogar contra o time do Palmeiras em função do estilo de jogo que o Palmeiras quer apresentar no campo na maior parte das vezes. O Filipão também é reativo quando joga contra uma equipe que também seja reativa, por mais que vocês aí, companheiros palmeirenses, queiram negar, e o Abel também. Na verdade, o gol é o menos importante. Não tomar gol para vocês é o primordial. O Abel, meus amigos, eu já disse isso para vocês, não se preocupa nem um pouco e nem tão pouco o Filipão com um placar de 0-0 parcial, porque ele espera o adversário se cansar, ele espera o adversário pressionar para que, num erro, mesmo que seja no final do jogo, ou então de maneira randômica, completamente espiritual, como foi o gol do Palmeiras contra o Bragantino, que o Cleiton, aquele frangueiro que só agarra contra o Flamengo, botou a bola para dentro do gol. Então, o Abel não se incomoda disso, ou seja, de ficar com o placar ali de 0-0. E se ele faz 1-0, ele se fecha ainda mais. Ele não se incomoda, porque a qualquer momento o time dele está preparado e está treinado para dar o bote no adversário, caso o adversário bobeie. E eu também não preciso lembrar a vocês do que aconteceu no ano passado, naquela final do dia 27 de novembro, que obviamente ainda dói, mas pelas circunstâncias às quais ela aconteceu, a nossa derrota, com o belga caindo ali, de bunda no chão, algo inesquecível, pior cena, vou sempre repetir, da história do Flamengo, o pior jogo da história do Flamengo, a pior jogada da história da Libertadores da América foi protagonizada por esse jogador, e o Flamengo ainda quis comprar. Apenas um parêntese. Então, o Palmeiras joga de maneira reativa, sempre visando o erro do adversário, e tem um problema. Essa é a essência do clube, que no meu entendimento foi incrustada ali pelo próprio Filipão, que é o técnico adversário hoje. Ou seja, o Filipão também não se incomoda com o placar de 0-0, o Filipão também tenta punir o time adversário com algum erro, o Filipão joga muito fechado, sempre foi assim, sempre privilegiou muito mais a fase defensiva do que a fase ofensiva. É um técnico reativo, além de ser um técnico que picota o jogo, além de ser um técnico que subtrai tempo de jogo. Como? Fazendo cera, fazendo muitas faltas, jogadores no chão, ainda mais quando tem um placar que eu diria lhe seja parcialmente favorável, mas no meu entendimento
com um nível de risco muito grande, porque o Palmeiras vai pressionar muito nos primeiros minutos de jogo e o Furacão realmente vai ter que se segurar bastante. Então, como eu falei para vocês, eu quero o porco. Quero o porco no dia 29. Eu não estou dizendo que eu vá ganhar, porque imprevistos acontecem como no ano passado aconteceu. Mas eu quero o porco, porque é sim uma oportunidade histórica que nós temos de dar essa forra. E se por acaso nós formos ter essa oportunidade e se perdermos novamente, nós vamos assumir essa derrota e vamos depositar ali na conta de cada um dos jogadores do Flamengo. Porque esses jogadores precisam ter brios. Esses jogadores precisam entender que uma segunda derrota para o mesmo time realmente significaria uma mancha, significaria algo indelével na carreira de cada um deles. Mas eu quero o porco, ainda que haja essas ponderações. Então o Mauro César escreveu aqui: Palmeiras desafia o Atlético, time que mais desconforto lhe causa em 2022. Muito bem escrita a coluna dele hoje. Ele bota aqui: o estilo do Atlético não costuma ser favorável ao Palmeiras. Jogo físico, muito. Com velocidade pelos lados. Picotado com faltas sempre que o time paranaense achar preciso. E o time paranaense sempre acha preciso picotar o jogo e fazer falta. Sempre. Não deixa o jogo seguir. Aqui no Maracanã foi um exemplo cabal disso. O Flamengo perdeu uma miríade de gols, mas foi parado uma centena de vezes com faltas. Na nascente da jogada, inclusive, enlouquecendo os jogadores do Flamengo e a torcida também. Não tem sido o oponente mais adequado para a maneira como prefere se comportar em campo o atual campeão da Libertadores. Ou seja, o Palmeiras se comporta de uma maneira reativa, o Palmeiras também visa o erro do adversário e, obviamente, quando enfrenta o adversário com a mesma estratégia, tem uma dificuldade natural de querer pressionar de maneira desordenada, vai na força, no grito da torcida. E o Allianz vai estar cheio, obviamente. É contra esse adversário que os palmeirenses terão que vencer por mais de um gol de diferença para segurar a participação em mais uma decisão contra o Flamengo. Eu quero o porco. Tem muita gente aí que acha que porque eu estou preparado para sacanear o Palmeiras, hoje inclusive na live ao vivo a partir do segundo tempo, olha que redundância, na live ao vivo, não, na live a partir das 10h30, eu vou estar preparado sim, para poder sacanear os meus amigos palmeirenses, como eles também fazem. Claro que vou, mas eu quero o porco. Quero deixar claro, porque tem muita gente achando aí, o Fernando quer o Atlético do Paraná. Não, não quero o Atlético do Paraná, quero o porco. Isso não é, antes de mais nada, quero dizer aqui a vocês, esses palmeirenses que têm essa mania de falar que é soberba, não é soberba, é só oportunidade para dar a forra. Então tá aqui, ó, contra esse adversário que os palmeirenses terão que vencer por mais de um gol. Aí tá aqui, na semana passada em Curitiba os atleticanos fizeram nada menos do que 20 faltas, foram 13 alviverdes, ou seja, 20 faltas do Atlético do Paraná contra 13 do Palmeiras. Venceram na única finalização no alvo, com Alex Santana e jogada do menino Vitor Roque. Esse garoto me parece ser promissor, ainda que ele só tenha 17 anos. Os dois ficaram fora contra o Flamengo não teve que enfrentá-los. O Flamengo enfrentou o Vitor Roque, enfrentou o Alex Santana no 5-0. Alguns dias antes, eles estavam em campo. Aliás, 2 encrenqueiros. Não tenho dúvida disso. Especializados em mata-mata, prontos para mata-mata, mas o Flamengo enfrentou os dois. Mauro César podia fazer aí uma ressalva, mas eu faço. No 5-0 Flamengo, os dois estavam em campo. Trata-se de um problema que os flamenguistas não tiveram. Mas o Palmeiras enfrentará mais uma vez aí o ex-atacante do Cruzeiro, o Vitor Roque, tem 17 anos, mas que fez o gol que classificou o Atlético contra o Estudiantes na Argentina. Sortudo também o Atlético do Paraná. Sortudo, mesma essência que o Palmeiras. E deixou sua marca nos 2-0 dos reservas atleticanos pelo Brasileirão há 2 meses do Allianz Parque. Ou seja, o Atlético jogou com as reservas e acabou vencendo. O time treinado por Scolari tem outros diferenciais em relação aos demais adversários dos comandados de Abel Ferreira. Também atua em piso sintético, ou seja, está habituado
a jogar em gramado sintético, ou seja, naturalmente seus atletas estranham menos. Time treinado pelo Scolari tem esses diferenciais. Naquele duelo em 2 de julho, o Atlético suportou uma imensa pressão do Palmeiras, que finalizou 35 vezes, 7 no alvo contra 13 do Atlético do Paraná, sendo 5 na direção certa. Aí ele apresenta aqui o embasamento estatístico que foi pelo SofaScore. Cenário que tem grande possibilidade de se repetir, resta saber qual o desfecho. Bom, então é o seguinte, para fechar esse vídeo, eu quero o Palmeiras, quero o Porco na final do dia 29. Não acho, sinceramente, que o Atlético vai conseguir se classificar, suportar a pressão do Palmeiras, que vai ser muito forte. Mas é verdade que o Filipão, que não vai estar em campo, mais uma dificuldade para o Atlético, não vai estar, vai querer fazer de tudo para poder tirar tempo da partida, tirar a velocidade do Palmeiras, picotar o jogo e segurar o 0-0. É isso que vai acontecer. Então, meus amigos, hoje, 10h30, o segundo tempo, eu vou entrar ao vivo e nós vamos reagir ao segundo tempo. Não sei, mas pelo que costuma acontecer, já pode estar até definido em função, a favor do Porco, em função do Palmeiras. Não é nada que me ponha em contradição. Uma coisa é você querer brincar com os palmeirenses, sacaneá-los. A outra, companheiro, é você querer enfrentá-los. E eu quero, no dia 29 de outubro, para poder ter uma forra do dia 27 de novembro do ano passado. Então, até 10h30 hoje, terça-feira, meus amigos, tem live. Vamos lá, vamos assistir e reagir ao que vai acontecer lá no Allianz Parque. No mais, Flamengo já classificado, pronto para disputar com um dos dois. Mas eu quero o Porco. Eu quero você, Palmeiras. Saudações rubro-negras.